façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Hoje é o último dia de Augusto Aras, não vai deixar saudades. O legado maldito é em relação ao combate à corrupção. Ele que foi um tanto frouxo, que em mensagens particulares para amigo dizia: o fulano lá, mais uma do fulano lá, e em público não tinha coragem de enfrentar o tirano. É ou não é? Não deixa nenhuma saudade. Claro que pode sempre vir coisa muito pior. É o PT no poder. Mas Aras apoiou os inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos. Ele não fez nada à altura da Raquel Dodge, que denunciou esses abusos do inquérito do fim do mundo. Então, Aras já vai tarde. Vai pela sombra. Se é por falta de adeus, tchau. Hoje tem uma reportagem, uma entrevista, na verdade, na Gazeta do Povo. O Renan Ramalho entrevistou um jurista argentino, dizendo que o judiciário deve se sujeitar a escrutínio público como os outros poderes. E é apenas o óbvio lunante, claro. Mas quando vem de um jurista de um país que está há mais tempo sob o L, fez o L antes, tá aí o resultado: 160% de inflação, destruição da economia do país, fuga de capitais, de gente, mas tem uma Corte Suprema que não foi totalmente aparelhada ainda pelos lulistas de lá. Então, nesse sentido... e tem voto impresso. Então, nesse sentido, a Argentina está um pouco melhor que a gente ainda, né? Então, um jurista argentino falando isso é importante. Os tribunais não devem agir diante de críticas de membros de outros poderes, da imprensa ou de cidadãos, porque, como poder de Estado que são, sem voto, devem estar sujeitos, tal como os demais poderes, ao escrutínio público, ao jogo de freios e contrapesos que um sistema republicano de separação de poderes possui. Questionado sobre as redes sociais, cuja regulação é objeto de interesse de vários países e foco de intensas discussões em todo o mundo, o jurista considera ser sensato que as próprias empresas que controlam as redes usem tecnologia e mecanismos transparentes e imparciais para identificar e eliminar rapidamente das plataformas insultos pessoais ou crimes cometidos. Porque a lei vale também para dentro das plataformas aquilo que vale para fora. O que não pode é ter censura prévia, parcialidade, viés na pressão por autorregulação. O Trump, eu não gosto, está fora, mas o Maduro e o Ayatollah do Irã continuam. Isso não. Discurso de ódio. Vamos aplicar a lei. A lei e nada mais. Mas a gente viu ainda há pouco o Flávio Dino ameaçando. Eles não querem ficar só nisso, obviamente. Por quê? Porque a presidente do STF, Rosa Weber, diz que o jornalismo profissional, gente muito profissional, como Reinaldo Azevedo, professor Papagaio, Vera Magalhães, Miriam Leitão, Merval Pereira e Tuti Conte, é o maior aliado ao combate à desinformação. Quem tem Globo não precisa de censura. Então, Rosa Weber acha que essa patota do selo azul, de antes, pré-Elon Musk, essa patotinha do selo azul é que vai combater as fake news. Claro, porque é um bando de esquerdinha, bajulador do abuso de poder do Supremo, que querem perseguir a direita, calar os conservadores e voltar ao status quo ante quando havia o teatro das tesouras entre tucanos e petistas. O Brasil voltou e eles estão muito felizes com isso, porque naquele tempo havia hegemonia da esquerda nos seus 50 tons de vermelho na velha imprensa. Mas não vai rolar. Vocês não conseguem colocar o gênio de volta na garrafa. O advento das redes sociais deu voz aos cidadãos. E eles não vão aceitar
simplesmente calar a boca. Não vão. Eu vou concluir com isso já já, mas antes, vamos ter nessa quinta posse do ministro Barroso com um showzinho da Maria Bethânia. Bom, primeira coisa que a gente pensa, qual é a necessidade de uma cantora na posse de um presidente do STF? Além disso, nada contra ela, né? Mas ela é uma artista que fez campanha para o Lula. O STF não deveria, ao menos, parecer imparcial, tentar disfarçar? Claro que não. Isso era antes deles perderem totalmente o pudor. Quem é Barroso? Aquele que diz com muita vaidade: eu impedi aquela PEC do retrocesso, do voto impresso, ingerência de poder. Aquele que diz: eu derrotei Bolsonaro. Oi. Aquele que diz: perdeu o mané, não a mola. Eleição não se ganha, se toma. Mas ali ele estava parafraseando outra pessoa. E claro, aquele que considera João de Deus, preso por estupro, alguém com poder transcendente, e Cesare Battisti, réu confesso, assassino, preso na Itália, comunista assassino, como um inocente. E que debate política com um imitador de focas. Esse é o Barroso, que quer empurrar a história. E aí vem meu amigo João Luiz Mauad falar. Segundo matéria do Poder 360, Barroso afirmou que estão na sua lista de prioridades: combate à pobreza, desenvolvimento econômico e social sustentável, prioridade máxima para a educação básica, investimento relevante em ciência e tecnologia, investimento relevante em saneamento básico, habitação popular. E eu que achava que Barroso ia assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Pelo jeito, ele pensa que vai assumir a presidência da República. O pavão supremo quer empurrar a história nessa direção progressista, leia-se comunista, sem ter um único voto. Esse é o Brasil de hoje.